Olá, a graça e a paz. Estamos de volta para juntos meditarmos em mais um vídeo da série Encontros com Jesus. Antes de falarmos da meditação de hoje, eu tenho um comunicado extremamente importante para você que me acompanha aqui na cidade de Brasília. Nós retornamos hoje, dia 23 de agosto de 2020, os nossos cultos presenciais na Igreja Batista Independente Atos no Varjão. Nossos cultos presenciais a princípio ocorrerão todos os domingos, no período da manhã, das 10 às 11 horas. E você é nosso convidado. Venha cultuar ao Senhor Jesus juntamente conosco. Será uma honra recebê-lo. Amém? Hoje nós meditaremos em um dos encontros mais marcantes no ministério terreno de Jesus. Um encontro que mostra, em primeiro lugar, o valor e a importância do perdão de pecados. E, em segundo lugar, o valor e a importância de termos amigos. Você é um bom amigo? Esse encontro, ele é fascinante por ser, ou por fugir, melhor dizendo, completamente daquilo que é tido como normal. Eu me refiro ao encontro de Cristo Jesus com o paralítico de Cafarnaum. Esse encontro está descrito nos Evangelhos de Mateus, capítulo de número 9, versos de 1 a 8, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versos de 1 a 12, e no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos de número 17 a 26. Eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versos de 1 a 12, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Glória a Deus pela palavra do Senhor e por seus grandes feitos. Se você está acompanhando essa série de mensagens, você já deve ter percebido a quantidade de encontros com o Mestre, com Cristo Jesus, e a quantidade de milagres realizados por Ele nesta região aqui da Galileia. Isso se dá pelo fato de que no início do seu ministério público, Jesus fixou residência numa pequena aldeia de pescadores na cidade de Cafarnaum, nessa cidade onde aconteceu esse milagre. Segundo a maioria dos historiadores, mais especificamente, Jesus fixa residência na casa da sogra de Pedro. Foi lá em Cafarnaum que Jesus iniciou o seu grupo de 12 discípulos. Lá ele encontrou e ele chamou o apóstolo Pedro, o André, o Tiago, o João, o Mateus. A fama de Jesus cresceu e foi além dessa pequena aldeia, foi muito além de Cafarnaum, chegando a todos os lugares de Israel. Se você voltar no capítulo de número 1, você vai perceber, Marcos ele nos conta que era muito comum as pessoas levarem os enfermos e os endemoniados até o local em que Jesus residia, para que ele os curasse e os libertasse. E Marcos narra ainda que ao frequentar as sinagogas daquela região ali, Jesus ele agiu com a mesma autoridade, com o mesmo poder, da mesma forma. E quando esse episódio aconteceu, a fama de Jesus já era tão grande
que Marcos afirma que Jesus ele já não podia mais entrar publicamente na cidade sem que as pessoas o cercassem. Por isso que no texto em que nós lemos, Marcos nos diz que depois de alguns dias fora, Jesus retorna a Cafarnaum, as pessoas ficam sabendo que ele retornou, que ele está em Cafarnaum, que ele está na casa lá da sogra de Pedro, e eles então se dirigem para lá, formando uma aglomeração dentro e fora da casa. E então aqui Marcos narra, eu quero que você preste atenção nisso, que Jesus aproveita aquela situação para ensinar a palavra de Deus. E aqui eu quero destacar a primeira lição desse encontro maravilhoso de Jesus com esse paralítico. A prioridade do ministério de Jesus era o de anunciar a palavra de Deus. Se você estudar os evangelhos, você irá perceber que apesar de Jesus realizar muitos milagres, a sua prioridade era o ensino da palavra de Deus, era a pregação, era o anúncio das boas novas, era o anúncio da chegada do reino de Deus. Infelizmente hoje, as tendências religiosas das últimas décadas têm enfatizado muito mais o corpo, a prosperidade financeira, o conforto e o bem-estar nessa vida do que a preocupação com as questões eternas. Isso é um perigo. Vivemos um tempo em que muitos correm atrás de promessas vazias, de movimentos de revelações, de ambientes especializados em mexer com as emoções das pessoas, mas estes mesmos não se deixam ensinar pela palavra, não se deixam moldar pela palavra, não se deixam ser transformados pela palavra. E aqui eu preciso chamar a sua atenção em específico para 2 pontos dessa primeira lição. Primeiro, o fato de que apesar de Jesus ensinar os seus discípulos e todo o povo com amor, ele nunca tentou amenizar ou adocicar ou fazer palatáveis as verdades eternas para os seus ouvintes. Muito pelo contrário. Como um pai que ama os seus filhos, por inúmeras vezes ele repreendeu os seus ouvintes, ele os advertiu, ele chamou a atenção, ele criticou e por várias e várias vezes ele foi duro, agindo dessa forma sempre com a preocupação de transmitir um ensino verdadeiro. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, nós precisamos aprender que todo o mais, o que é esse todo o mais, pastor? Curas, milagres, restauração de relacionamentos, de casamentos, promoções, conquistas, portas abertas, bênçãos, etc. Todo esse mais que tanto beneficiaram e ainda beneficiam milhares de vidas ainda hoje, é uma consequência, é um favor, é uma dádiva de Jesus. Óbvio que Ele nos abençoa nas mais variadas áreas, mas a sua prioridade, a prioridade do seu ministério sempre foi a ministração da palavra, foi a transmissão genuinamente do Evangelho do Reino, é a palavra. Nós precisamos compreender que essa primeira lição é extremamente importante para nós hoje, pelo fato de vivermos num tempo de um relativismo crescente que se opõe aos ensinamentos de Cristo e de sua palavra. Há poucos dias eu vi um trecho de um programa de TV em que se discutia a autoridade da Bíblia e a ação da igreja em relação à mudança de vida, à mudança de comportamentos, à orientação sexual e uma série de outros pontos. E um dos participantes, diante da sua situação de vida, diante da sua condição de vida, essa pessoa então ela fez a seguinte declaração, ela disse lá assim: eu acredito que Deus é amor e que Ele não ficou preso ao tempo como os homens, veja bem, o imaginaram há 2.000, 4.000 anos. Essa pessoa ainda chegou a afirmar que ela acredita que Deus é muito maior do que a interpretação bíblica, que é arcaica, chamou a interpretação bíblica e a Bíblia de arcaica. E ela disse: nós evoluímos e com certeza Ele evoluiu também, se referindo a Deus. Por fim, essa pessoa concluiu a sua fala dizendo: eu acredito que Ele me ama e que Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu vivo, com as minhas escolhas. Aliás, Ele me fez assim. Não acredito em um Deus que exija de mim algum tipo de mudança. Afinal de contas, Ele é amor. Se no final
ele não me aceitar pelo que eu sou, como eu sou, ele é que saiu perdendo. Eu é que não quero. Eu não quero ficar ao lado de um Deus que se diz amor, mas que age como um tirano, impondo aos outros uma condição para que esses então venham ser aceitos. Veja, nós estamos vivendo em uma sociedade que quer dizer para Deus como Ele deve ou não se portar, como Ele deve ou não agir. Estamos vivendo em meio a uma sociedade que quer ensiná-lo a ser Deus, que quer dizer a Ele o que é amor, a partir de um posicionamento obstinado que não se sujeita à palavra de Cristo. Não podemos nos esquecer de que Ele é o noivo e Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e a noiva e a igreja se submete à sua palavra. É a palavra de Cristo Jesus que define o modelo de igreja ou o modelo de noiva que Cristo virá buscar, e não o contrário. Da mesma forma, é ela, a palavra, que determina o que é o Evangelho. É interessante aqui porque Marcos, ele nos diz que enquanto muitas pessoas, entre elas curiosos, necessitados, críticos, observadores, se dirigiam para a casa onde estava Jesus, talvez com o objetivo de conseguir os melhores lugares para ver o que iria acontecer. 4 homens vão buscar um amigo que, por causa de uma paralisia, não podia ir por si mesmo até Jesus. E aqui então eu quero destacar a segunda lição desse encontro maravilhoso de Cristo Jesus com esse paralítico. A fé bíblica nos move também em direção ao outro. A demonstração de amor e a demonstração de fé desses homens tem muito a nos ensinar. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos ensiná-las sobre Jesus. Paralíticos eram muito comuns nos tempos bíblicos. Em geral, não havia apoio médico disponível para essas pessoas. Muito pelo contrário, se você estudar a história, você vai perceber que, por exemplo, os gregos da mesma época, através dos ensinos filosóficos de Aristóteles, eles defendiam que qualquer criança que nascesse com alguma anomalia ou defeito deveria ser eliminada no ato do nascimento. Da mesma forma, eles entendiam que qualquer pessoa que viesse a adquirir uma paralisia ao longo da vida, tornando-se um peso para os seus, deveriam ter o mesmo destino. Os romanos da época, eles tinham leis que autorizavam tal atitude. Já os judeus, eles não matavam o indivíduo, mas colocavam um estigma na pessoa que, em muitos casos, psicologicamente era tão destrutivo quanto uma sentença de morte. Porque eles entendiam e passavam a apontar, a criticar, julgar que quem nascia ou adquirisse ao longo da vida uma paralisia, assim era por causa de uma consequência de pecados da própria pessoa ou dos seus pais. É interessante que Marcos ele vai nos narrar que, apesar deste homem ter nascido nesse ambiente, em meio a essa cultura, ele tinha 4 amigos que agiram em seu favor. Quando os amigos chegam com um paralítico, eles não conseguem entrar na casa. Você conhece o texto bíblico, devido à quantidade de pessoas. E é interessante porque o texto dá a entender que, apesar da urgência, apesar do estado daquele homem, ninguém deu passagem, ninguém se comoveu. Aqueles homens poderiam ter desistido, mas eles não desistiram. Eles, de uma maneira completamente fora do normal, sobem com o paralítico em cima da casa, abrem um buraco no teto e descem o paralítico até a presença de Cristo Jesus. E o que me chama a atenção no verso de número 5, Marcos narra o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Veja, Marcos narra aqui no plural, que Jesus viu, que ele identificou uma fé conjunta daqueles homens, do paralítico e dos seus amigos. Neste ponto eu quero destacar aqui 2 coisas extremamente importantes. Primeira delas, os 2 ingredientes da fé: o crer e a ação.
toda a nossa ação tem que estar conectada com o nosso crer, com aquilo que cremos. Uma das coisas que a fé bíblica me ensina, em especial neste episódio, é que a fé verdadeira te move primeiro, antes de mover as circunstâncias, ou a circunstância daquele por quem você intercede, por quem você clama. Segunda observação deste ponto: a melhor forma de revelarmos Deus para a nossa geração é através do testemunho e de ações de amor para com o outro, não apenas com palavras, mas com ações que solidificam um caminho de justiça e de misericórdia, seja o outro quem for. É um efeito natural na vida daqueles que professam a fé verdadeira em Cristo Jesus entrar nos espaços mais vulneráveis do nosso mundo e levar encarnado em algum tipo de prática, ou seja, em algum tipo de ação, o amor que nos foi dado lá na cruz do Calvário. Preste atenção nisso, querido. O amor de Deus em nós não nos permite que vivamos para nós mesmos, alheios à dor e à necessidade do outro. Nós nos movemos com as coisas que movem o coração de Deus. Cristo, Ele aproveita esse episódio aqui para mais uma vez nos ensinar como que nós devemos ordenar os nossos objetivos, as nossas prioridades. Marcos, ele narra, ele nos diz que diante daquele ato de fé, do ato de fé daqueles homens, Jesus diz ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aqui então eu quero destacar a terceira lição desse encontro maravilhoso de Jesus com esse paralítico. Na presença de Cristo, as nossas prioridades, elas são confrontadas. Duas coisas me chamam a atenção neste ponto. Primeiro, o fato de Jesus chamar aquele paralítico de filho. No original, Jesus utiliza o mesmo termo que era utilizado pelos rabinos para dirigir-se aos seus discípulos. Ou seja, Jesus estava estabelecendo com aquele homem uma relação de proximidade, de afeto, como a que ele tinha com alguém próximo, como a que ele tinha com alguém que era íntimo seu. Segunda coisa que me chama a atenção nesse ponto, que apesar daqueles homens terem chegado diante de Cristo Jesus buscando a cura física do paralítico, Jesus, ao invés de focar no sofrimento evidente e imediato daquele homem, Jesus ele diz: filho, teus pecados são perdoados. Evidenciando para aquele público, para mim, para você, que para ele, para Cristo Jesus, a coisa mais importante é a restauração da relação do homem caído, do homem que está preso em meio às suas culpas, aos seus medos, aos seus delitos, aos seus pecados. Deus ele quer restaurar a nossa comunhão com Deus o Pai. E aqui então ele nos ensina que muito mais importante do que curar o corpo físico é curar a alma. Entenda que esse realinhamento na ordem de prioridades estabelecido aqui por Jesus, ele não diminui em nada a nossa responsabilidade para com as necessidades daqueles que sofrem à nossa volta. A continuação do texto nos mostra o comprometimento de Cristo de forma total e de forma plena para com as necessidades daquele homem. A questão aqui neste ponto é entendermos que toda paralisia, ela imobiliza o corpo, mas o pecado acorrenta a alma. Uma paralisia, assim como qualquer outro tipo de luta, seja a escassez, a fome, o sofrimento ou qualquer outro tipo de coisa, nos causam dor. Mas por si mesmas, esses problemas não têm o poder, elas não podem condenar ninguém à morte eterna. Já o pecado não. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele registra lá no capítulo de número 59, no verso de número 2: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sim, nós podemos e devemos recorrer a Cristo em toda e qualquer situação, principalmente quando estamos enfrentando lutas, enfermidades e adversidades. Porém, não podemos nos esquecer que Cristo Jesus, segundo as Sagradas Escrituras, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a sua vida, sua morte, sua ressurreição foi em função disso.
Eu fico pensando em quantas pessoas já se depararam com uma situação parecida com a do paralítico. Nem sempre na mesma área, em situações parecidas. Pessoas que se aproximam de Jesus, querendo que Ele resolva algo em suas vidas, sem atentar, sem perceber que o que estão passando é fruto de uma vida longe de Deus. É fruto de uma vida de quem vive distante de Deus. E que Deus, Ele vê além das circunstâncias que nos incomodam e sabe de fato o que é primordial, o que é urgente, o que é necessário para as nossas vidas. E o melhor, Ele está pronto a nos ajudar, a nos socorrer, mas numa escala de prioridade diferente da nossa. Você consegue perceber isso? Eu não estou com isso me unindo ao pensamento dos judeus da época e afirmando que toda enfermidade ou problema é fruto ou consequência de pecado. Muito pelo contrário. A questão aqui é compreendermos, entendermos que o maior problema da humanidade é o pecado que nos separa de Deus. Imagine a situação daquele homem que vivia numa sociedade que o declarava como culpado por sua condição física, por causa da sua paralisia. Num contexto como esse, ouvir que os seus pecados foram perdoados é ouvir palavras de libertação. Marcos, ele nos diz que diante das palavras libertadoras de Jesus, ao invés daquele ambiente se alegrar, num primeiro momento ele ficou tenso, por causa do pensamento que tomou conta da mente dos fariseus e escribas que estavam ali, porque no verso de número 7, como nós lemos, ele registra assim: por que este homem fala assim? Era o questionamento deles. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando, e aí então Jesus, ele diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa? Diante do silêncio daqueles homens, para não deixar dúvidas sobre a sua divindade, ele então cura de imediato aquele homem. E aqui então está a quarta lição desse encontro maravilhoso de Jesus com esse paralítico. Jesus não ignora as realidades dos nossos sofrimentos. O verso de número 12 nos diz que ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos agora glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Agora aquele que até pouco tempo implorava para entrar na casa pela porta sem ser ouvido, ele sai completamente restaurado e curado. Quero concluir a reflexão de hoje dizendo que talvez você pense que o seu maior problema hoje é a necessidade de uma cura física, de um casamento, de repente, para resolver essa sua solidão, ou quem sabe a restauração de um casamento, você que já é casado, ou de um relacionamento rompido com algum familiar, com algum amigo, com alguém. Talvez seja a necessidade de uma oportunidade de trabalho, ou a aquisição de um bem que facilitará a sua condição de vida. Talvez você esteja aí do outro lado, como muitos hoje, pensando que a resolução de pequenos problemas ou de problemas na nossa vida é o que nos falta para nos fazer feliz, é o que te falta para te fazer feliz. Mas Deus quer que você entenda que primordial em sua vida é o perdão de pecados e que Ele perdoa pecados. Sim, Ele está atento às suas necessidades e disposto a mudar a sua realidade, a minha realidade, a nossa realidade, mas Ele quer perdoar pecados. A parte que nos cabe é nos aproximar, é nos render a Ele, reconhecendo que sem Ele nada somos, é nos arrepender de toda tentativa de viver segundo o nosso próprio querer e a nossa própria vontade. É se esforçar para manter um relacionamento genuíno, sincero com Ele, se submetendo à sua vontade, ao seu governo, ao seu senhorio. Se fizermos isso, querido, nós seremos levados a enxergar e a se importar com o outro, não apenas com a gente mesmo. O reino de Deus ele é constituído de amigos mais chegados que irmãos. Entre as falas e as instruções de Jesus para os seus discípulos nos momentos finais do seu ministério, da sua despedida terrena,
O evangelista João narra lá no Evangelho de João, no capítulo número 15, a partir do verso número 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. No versículo de número 14, Jesus faz um desafio. Ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não é que ele queira ser autoritário ou impositor, como pensam algumas pessoas, como aquela que eu citei do programa que eu assisti de TV. Muito pelo contrário. Ele nos chama à construção de um relacionamento, de uma amizade dessa forma, dessa maneira, porque ele sabe que se caminharmos por seus caminhos, seremos amigos de Deus e amigos, servos, discípulos em Deus. Para ser amigo de Deus, é preciso estar disposto a sofrer Deus e a sua causa, bem como a investir tempo em convivência com Ele, o que nos leva novamente ao exemplo dos 4 amigos aqui, porque investir tempo em Deus implica necessariamente investir tempo, energia, recursos, até mesmo financeiros, na vida do outro, na vida de pessoas, ouvindo as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas, buscando sempre ser instrumento de Deus para que a libertação, a justiça e a vida do reino de Deus possam se fazer presentes no mundo. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.